Olá pessoal, tudo bem? Geografia econômica bombando nos vestibulares e no Enem. Vamos começar a falar de um tema extremamente importante, a dinâmica de evolução das atividades industriais, o fenômeno da industrialização no mundo. O que é importante nesta aula introdutória relembrarmos. Vejamos, primeiro ponto, estágios de evolução da produção industrial. Tudo começa com uma produção artesanal, que evolui para uma produção manufatureira, até chegarmos a uma produção maquinofatureira. Para muitos isso representa o quê? Uma evolução da capacidade de produção, fruto da evolução tecnológica. Mais recentemente, no final do século XX, vamos falar em uma verdadeira revolução técnico-científica, a chamada Revolução Tecnológica, para chegarmos até os dias de hoje. Mas como tudo isso começou? Muito importante lembrar, tudo começa na Inglaterra, num contexto de século XVIII. E aí alguns pontos que se repetem no vestibular, no seu Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio, chamado Enem, que é hoje o grande vestibular do Brasil. Número 1, por que a Inglaterra? Estamos listando aqui os principais fatores repetidos em vestibulares. Quais são eles? Número 1, acumulação de capital. Número 2, a burguesia no poder, querendo novos mecanismos de organização da produção e de acumulação de riqueza. Número 3, a abundância de matérias-primas. Número 4, a exploração de matérias-primas e ou riquezas das velhas colônias. Quais colônias? Aquelas que começaram a ser exploradas a partir do século XVI e XVII, permitindo uma acumulação primitiva de capital. Que mais? Mão de obra. E ainda uma localização geográfica considerada favorável, em razão de infraestrutura portuária e de suas vitórias em diferentes conflitos. A Inglaterra era, então, aquele que reunia as condições para a ocorrência da chamada Primeira Revolução Industrial. A chamada Primeira Revolução Industrial, ela vai seguir em etapas. Então, primeira coisa importante que você deve lembrar, o contexto, 1760. O que nós temos aqui, a maior parte dos países que eram metrópoles explorando suas colônias. O que vamos começar a ter então? A Inglaterra, que começa a ter uma nova forma de organização da produção, se destacando e em ascensão. Descoberta científica, inovação, máquina a vapor. Eu começo a transitar de uma produção manufatureira ou ainda de uma produção realizada em guildas para uma produção realizada de forma organizada. Era o quê? A indústria têxtil que ganhava força. Que mais? O uso de uma fonte de energia crucial para atender às suas necessidades, o carvão mineral. E ainda o desenvolvimento de novas formas de transportes. Esse conjunto de fatores vão marcar a primeira revolução industrial ainda no século XVIII. E o precursor disso era então a Inglaterra, que começava a ter um novo poder econômico no âmbito mundial e se impor economicamente perante outros países. É muito importante lembrar do Tratado de Methuen, tão conhecido como Acordo de Panos e Vinhos, onde a Inglaterra está vendendo um produto de alto valor agregado para Portugal. E Portugal está o quê? Vendendo vinhos para a Inglaterra. Um exemplo clássico de uma relação de comércio desigual, suprida como as riquezas expropriadas do Brasil. Lembra daquela máxima do nosso grande historiador? O ouro no Brasil fez buracos. Em Portugal, igrejas. E na Inglaterra, indústrias. É essa correlação que está sendo aludida por esse grande autor da história. E, óbvio, devemos pensar que não paramos aí. Quando chegamos no século XIX, vamos ter a segunda Revolução Industrial. Veja as mudanças. Primeira delas vai ocorrer nos Estados Unidos. Um país que no passado era uma colônia e que se torna independente. Segunda, descoberta de novas fontes de energia. Muito importante isso. Por quê? Vai permitir surgir novos tipos de indústrias. Qual é o marco disso? O motor a combustão. O que é o princípio aqui? A evolução de uma indústria que ganharia o mundo, a indústria automobilística. Começamos a ter uma nova forma de organização fabril. Qual era? O taylorismo e que posteriormente vai evoluir para o
Fordismo, com aquela ideologia de produção em massa, a chamada produção em série. Se existe produção em massa, isso exige consumo em massa, que vai ser a cara do final do século XIX para início do século XX, e o grande elemento é a indústria automobilística, e os Estados Unidos ganham expressividade econômica. Então é importante lembrar também deste aspecto. Os métodos de organização do trabalho, o Taylorismo, que vai ser o primeiro método de organização científica do sistema de fábrica. Era uma divisão social do trabalho colocada de forma metodológica. Metodologia, treinamento, bonificação e fiscalização para aumentar a produção e produtividade. O Ford se apropria de todas essas ideias e a implementa, aprimora, melhora. De que modo? Aprofundando o grau de especialização do trabalhador nas linhas de montagem, para garantir uma produção seriada, uma produção em série, em massa, para um consumo também em massa. Produção em larga escala para consumo em larga escala. É muito importante entender isso porque nos nossos próximos encontros vamos discutir a lógica da produção e de consumo, levando em conta principalmente a distribuição espacial das indústrias. Vamos discutir os fatores locacionais. Tema interessantíssimo. Não cai nos vestibulares. Despenca. Por isso, conto com você, aguardo você no nosso próximo encontro. Grande abraço e até a próxima!